Olá, boa noite. Que a graça, a paz, a misericórdia, a bondade do nosso Deus estejam presentes na nossa vida, no nosso coração. Estamos ao vivo aqui da Igreja Presbiteriana de Brasília, para todos os nossos irmãos que estão em seus lares, as famílias reunidas em torno da palavra do Senhor, do culto ao Senhor nosso Deus. Você é muito bem-vindo que nos acompanha. Chame a família, se reúna nesse momento e pare todas as coisas que você está fazendo. E dedique esse tempo exclusivo para a adoração do Senhor, para estarmos juntos em culto, em celebração, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos trouxe salvação e que nos dá diariamente o seu perdão. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, versículos 27 ao 32. Provérbios capítulo 10, versículos 27 ao 32. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor que diz: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Vamos orar nesse momento, dando início ao nosso culto, com o nosso coração completamente entregue nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui estamos em Tua santa presença, nós aqui na igreja e os nossos irmãos e irmãs, cada família em seus lares, mas todos juntos para adorar o Senhor. Nós queremos entregar o nosso coração em adoração, queremos dizer ao Senhor o quanto nós te amamos, queremos, como família da fé, adorar o Senhor por toda a bondade que tens dispensado para conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia que tem nos dado, pela semana que passou e pela nova semana que hoje se inicia. Muito obrigado. Que seja a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. E, Senhor, que nós, ao final desse nosso encontro de culto, de adoração e de aprendizado da palavra, possamos estar melhor do que agora. Faz assim em nossa vida, Senhor. Abençoa cada um de nós, cada família, desde a pessoa mais idosa até a criancinha de colo. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nós te convidamos, Pai, Filho, Espírito Santo, para que o Senhor esteja conosco. Tu és bem-vindo, Senhor, aqui neste lugar, em cada casa, e és bem-vindo em nosso coração. Vem, Senhor. Aqui estamos prontos para apresentar-te culto. A nossa adoração singela, porém sincera. E assim nós o fazemos, confiando a nossa vida, a nossa história, tudo que somos e que representamos em Tuas mãos. E nós oramos no nome precioso de Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. E amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Queridos, vamos adorar o Senhor? Temos uma equipe que se dispôs, saiu de suas casas e está aqui para que você pudesse também adorar o Senhor juntamente com eles com muita alegria. Então abra o seu coração, entregue a sua vida agora nesse louvor ao Senhor. Cantemos, celebremos ao Deus da nossa vida, ao Salvador da nossa família. Esse cântico que diz: o Senhor é a nossa força e a nossa salvação, Ele é a alegria do meu coração. Nós treinamos todos esses meses em casa, juntamente com vocês, e hoje nós vamos cantar juntos, porque em nome de Jesus, em breve estaremos todos juntos aqui na igreja, louvando a Deus. Amém? Oh, 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 oh.
começo. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Amém, amém. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, que a nossa vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, Jesus. Cantem aí das suas casas. Deus Enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Só as vozes, porque Ele vive. Faça essa oração, canta com essa certeza aí no seu coração. Que a gente pode crer no amanhã, pode crer no hoje também. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, está nas mãos do meu Jesus que vive está. Glória a Deus, amém, Jesus. Vamos para essa semana com essa certeza que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que vivo está e Ele intercede por nós. Romanos 11:33 diz:
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Benção estarmos aqui reunidos para louvarmos, adorarmos e bendizermos ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 8, versículo 27. Marcos, capítulo 8, versículo 27. E o texto do nosso sermão de hoje vai do Marcos 8, 27 até 9, versículo 1. Eu estarei lendo apenas o versículo 27 ao longo do nosso sermão, lendo o restante do texto. A palavra do Senhor que diz assim:
Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Vamos orar? Pai, aqui estamos em tua santa presença, mercê do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, obrigado porque tu tens nos dado a sua palavra, a revelação especial, e o nosso coração se enche de júbilo diante dela. Obrigado porque aqui estamos com esse tempo apropriado e separado para culto, para te adorar e para te bendizer. E nós pedimos, Senhor, que tu possas falar ao nosso coração, de maneira que possamos ser admoestados por ti, consolados por ti, tratados por ti, Senhor. Faz assim para a glória do teu nome. Permanece conosco durante toda a exposição, a mim que estarei ministrando e aos meus irmãos que estarão recebendo de tua parte este sermão. Faz assim, Senhor, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Título do sermão desta noite: Ressignificando a identidade e a missão. Ressignificando a identidade e a missão. Queridos, nessa semana eu recebi uma mensagem motivacional bastante interessante, que dizia mais ou menos assim: com quem você conversa, ri, canta canções, fala de norte, sul, leste, oeste, ou céu e terra, essa é a verdadeira felicidade. 5 fatos inegáveis da vida. 1. Não eduque seus filhos para serem ricos. Ensine-os a serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas e não o preço delas. 2. Palavras mais premiadas em Londres: use sua comida como remédio, caso contrário, você vai acabar tendo que comer remédios. 3. Aqueles que te amam nunca te deixarão. Aqueles que te amam nunca o deixarão por outro, porque mesmo se houver 100 motivos para desistir, ele ou ela encontrará um motivo para continuar. 4. Há sempre uma grande diferença entre ser um humano e um ser humano. Apenas alguns realmente entendem isso. Você é amado quando nasce, você é amado quando morre. No meio, você tem que gerenciar. Nota: se você quiser apenas andar rápido, caminhe sozinho. Mas, se vocês quiserem ir longe, caminhem juntos. Os 6 melhores médicos do mundo: a luz do sol, o descanso, o exercício físico, a dieta, a autoconfiança e os amigos. Mantenha-os em todas as etapas da vida e desfrute de uma vida saudável. Deus te ama. Perceba que, apesar dessa mensagem ser muito bonita em vários aspectos, ela reservou um lugar para Deus no último espaço do texto, quase que no apêndice. No início da narrativa de Gênesis, na criação, nós vemos que a palavra do Senhor coloca Deus no centro de todas as coisas, na condição insofismável de Criador e de mantenedor de todas as coisas. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis dão a Deus o lugar de destaque, ocupando o centro da vida. Assim, todas as coisas deveriam orbitar em torno de Deus, inclusive o homem criado à sua imagem e à sua semelhança. Mas, no capítulo 3, nós encontramos a tentativa, num plano maligno e abominável, de tirar Deus do centro e colocar o homem nesse lugar. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 3, e vamos ler dos versículos 1 a 7. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7, por favor. Palavra do Senhor que diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para ter entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Se você reparar bem, você verá que a sagacidade da antiga serpente tinha pelo menos 3 finalidades. A primeira finalidade, subverter a ordem das coisas estabelecidas por Deus. Segundo, trazer uma nova concepção a todas as coisas. E terceiro, trazer ao homem a concepção de que ele poderia ocupar o centro de todas as coisas, lugar que era do próprio Deus. E desde então, queridos irmãos, o homem se apegou na busca da pretensa felicidade autônoma. O homem buscou ser um ser independente de Deus. Uma felicidade sem Deus passava a ser buscada pelo homem. Uma felicidade sem o Criador. Mas, na plenitude dos tempos de João, no capítulo 1, versículo 14, no tempo oportuno do Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus, queridos irmãos, o Verbo de Deus, veio com a missão de restabelecer a ordem subvertida das coisas, para restaurar o significado estabelecido por Deus, por isso ressignificar. No princípio, Deus havia estabelecido e foi perdido por causa da intervenção do pecado, mercê da ação da serpente na vida dos nossos primeiros pais. E com base no passo das Escrituras de hoje, no livro de Marcos, nós vamos ver o que Deus tem para nós. Como Jesus aproveita da ocasião para colocar todas as coisas no seu devido lugar, restaurando a ordem estabelecida por Deus no princípio. Queridos, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para ressignificar, isto é, para restaurar o significado estabelecido por Deus lá no princípio e perdido em virtude do pecado. E com base nas Escrituras, hoje nós veremos 2 coisas: a identidade e a missão de Cristo, e a identidade e a missão do discípulo de Cristo. Em primeiro lugar, precisamos conhecer a identidade e a missão de Cristo. Palavra do Senhor em Marcos capítulo 8, versículo 27. Por favor, me acompanhe. Marcos capítulo 8, versículo 27. Palavra do Senhor que diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe Jesus: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias e outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Eu gostaria, querido, que você nesse momento compreendesse o que estava acontecendo. Jesus com seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém. Já iniciava o caminho da cruz. Estamos na narrativa da viagem de Jerusalém, de Jesus, para Jerusalém, a fim de ser preso, humilhado, torturado e finalmente morto na terrível cruz do Calvário. A viagem se iniciava no extremo norte da Galileia e se encerrava no sul da Judéia, especificamente na cidade de Jerusalém. E assim como a viagem migrava do norte para o sul, também deveria migrar o entendimento dos homens que agora estavam acompanhando Jesus, tendo todos aqueles conceitos estabelecidos, conceitos errados, sendo ressignificados para que eles pudessem entender de fato aquilo que Jesus estabelecia como paradigmas para que pudessem encontrar lugar apropriado com o Senhor. Perceba que na inteligência do mestre, aquele era o momento de redarguir de seus discípulos quanto ao conhecimento que as pessoas possuíam dele. E é por isso que ele diz: Quem dizem os homens que eu sou? Jesus não estava, queridos irmãos, preocupados com sua popularidade, não.
Jesus não estava preocupado o quanto ele era bem quisto pelas pessoas ou se suas palavras eram bem recebidas por seus ouvintes. Não. Na verdade, Jesus estava dando aos discípulos a oportunidade de refletirem sobre a percepção que as outras pessoas tinham acerca dele, de Jesus. E os discípulos então responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que o Senhor é algum dos profetas. A resposta dos discípulos apresenta, por óbvio, um pensamento que é revelador. João Batista, Elias e alguns dos profetas. Jesus estava sendo comparado com pessoas de destaque dentro daquele ambiente da religião que se apresentava desde o Antigo Testamento e agora findando o último profeta João Batista. Agora eu pergunto para os irmãos, o que foi que marcou o ministério de João Batista? A pregação da verdade. João enfrentava autoridades governamentais com uma firmeza que impressionava qualquer pessoa. Ele não tinha medo de falar a verdade. João não tinha medo de dizer exatamente o que precisava ser dito. Doesse a quem doesse, fosse como fosse, João Batista falaria a verdade. E Elias? O que marcou o ministério de Elias? O ministério de Elias foi marcado pela notória autoridade e também pela manifestação da operação de milagres. Por exemplo, Elias orou e desceu fogo do céu que consumiu todo o holocausto e até as pedras e a água, enfim, você conhece muito bem a história. Eu pergunto para você, então, o que marcou o ministério dos profetas? E o que marcou o ministério deles foi a forma como se entregaram à missão que receberam de Deus, colocando em risco a sua própria vida. Foram eles, os profetas, os verdadeiros baluartes da verdade, e não raras vezes apresentavam profecias contra reis, contra príncipes, contra sacerdotes, contra anciãos, contra os profetas palacianos, que eram aqueles que eram contratados pelo rei para falar as coisas que o rei gostaria de ouvir, contra o povo e até mesmo contra o culto que era celebrado no templo. Muitas vezes, os profetas ficaram sozinhos. Outras vezes foram perseguidos e mortos. E quanto a isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 35, vai dizer, Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 35, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E diz o escritor aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, ser profeta não era uma coisa simples. Todavia, era um chamado que conferia àquela pessoa, depois de exercido o seu ministério, grande honra. Então Jesus faz a pergunta direta aos 12. Vocês me disseram o que os outros pensavam, agora eu quero saber de vocês. O que vocês dizem que eu sou? E respondendo, Pedro disse, tu és o Cristo. É claro, queridos irmãos, que a resposta dos discípulos demonstra que as identificações anteriores, João Batista, Elias e os demais profetas, trariam grande honra, claro, a qualquer servo de Deus, mas estavam muito aquém da pessoa do Cristo. Por isso respondem, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que os discípulos estavam dizendo é exatamente aquilo que o autor do Evangelho de Marcos, o que Marcos estava falando, lá no capítulo 1, versículo 1 do seu Evangelho, que diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os discípulos, na fala de Pedro, reconheciam que era Jesus, o Messias. Messias em hebraico e Cristo no grego. Jesus era o enviado de Deus, o único apto a resgatar pecadores, a fim de cumprir o propósito de Deus em suas vidas, trazendo-lhes salvação. Mas o que nós aprendemos hoje aqui? Aprendemos que a primeira realidade que o discípulo deve conhecer é acerca da identidade de Jesus.
A primeira coisa que eu e você precisamos ter por certo na nossa mente e no nosso coração é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem? Para muitos, Jesus não passa de alguém como João Batista, que vestia pele de animais e se alimentava comendo gafanhotos. Ou seja, um sujeito esquisito, que precisamos guardar cautela e manter distância, porque ele pode ser o enviado de Deus, mas é um sujeito meio estranho. Quem é Jesus para você, meu irmão? Para outros, Jesus não passa de uma espécie de Elias, um realizador de milagres, um operador de milagres, que pode resolver o seu problema imediato. Quem é Jesus para você, meu irmão? Para outros, Jesus não passa de uma espécie de profeta que fala coisas que não raras vezes nós não queremos ouvir. De alguém que vem e coloca o dedo na nossa ferida e mexe o dedo, aperta. E nós não queremos uma pessoa assim próximo de nós. Quem é Jesus para você, meu irmão? Ele é o Cristo, ele é o Messias, o Filho de Deus. É essa a resposta que nós temos que ter clara, límpida em nosso coração. João disse que ele é o Verbo de Deus, que nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é aquele que criou todas as coisas sob a voz potente de Deus. Haja luz e houve luz. Esse é Jesus. O Evangelho está colocando em ordem todas as coisas, Deus no centro de toda a criação, e toda a criação dependendo dele e orbitando em torno dele. O versículo 30 afirma que advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Cabe ao discípulo conhecer Jesus, sim, mas cabe ao discípulo também falar de Jesus na hora apropriada. Aquela ainda não era a hora apropriada de os discípulos falarem de Jesus, mas chegaria essa hora. E essa hora chegou para mim e para você. E nós devemos fazê-lo. Veja o versículo 31. Palavra do Senhor que diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas, agora observe, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, faz isso não, Jesus. Não deixa que isso aconteça com sua vida não, Senhor. Então Jesus, o versículo 33 vai dizer: Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Percebe o que está acontecendo? O que Jesus estava fazendo? Jesus estava ressignificando a missão do Messias, porque o pensamento predominante na época era de que o Messias, o Cristo, seria um guerreiro potente, forte, que de forma militar, que de forma bélica libertaria Israel da opressão de Roma e de todos os seus inimigos. Mas o que Jesus está dizendo é: não foi para isso que eu vim. Não é verdade que afirmam os líderes zelotes. Os zelotes, queridos irmãos, formavam um partido político judeu com ramificações religiosas que não hesitavam em usar a intriga, a violência, a força e até mesmo a fraude para alcançar seus fins de libertação. Promoviam a sedição do povo, a revolta contra Roma, porque afirmavam que os judeus deveriam rejeitar qualquer governador sobre Israel que não fosse o próprio Yahvé. E entre os discípulos havia um que era dissidente dos zelotes, Simão, o zelote. A palavra zelote, queridos irmãos, deriva da palavra zelo. Portanto, os zelotes se entendiam como pessoas zelosas, que assim como o profeta Elias havia sido zeloso, lançando mão da espada e trazendo juízo sobre todos os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, assim também os judeus deveriam ser zelosos e manejarem a espada contra Roma. E não foi para isso que Jesus veio. Jesus estava dizendo um enfático não. Não era aquele tipo de zelo que o Senhor exigia de seus discípulos. Não era aquele tipo de zelo
O que Jesus está dizendo é: não olhem para mim como se eu fosse um zelote, porque eu não sou um zelote. Eu vim para liderar o povo de Deus rumo ao céu, passando pelo Calvário, pela cruz. Eu não vim para liderar uma revolta contra Roma. Eu não vim liderar uma revolta armada contra qualquer povo que seja. Repare, queridos irmãos, nas expressões de Jesus. Ele usa algumas expressões para ressignificar a missão do Messias. Fazendo isso no coração de seus discípulos, ele diz: o Messias veio para ser rejeitado pelos anciãos, para ser rejeitado pelos principais sacerdotes, para ser rejeitado pelos escribas. Essas três categorias são as categorias que formavam o sinédrio, o tribunal que julgava os crimes religiosos pelos próprios judeus. Ele diz ainda: para ser rejeitado, para morrer na cruz e para ressuscitar ao terceiro dia. Não tinha nada a ver com os zelotes. Os termos dos zelotes eram outros. Eram manejar armas, espadas, revolta, sedição, morte aos inimigos de Israel. Era isso que diziam. E Jesus estava dizendo claramente aos seus discípulos: eu não vim para matar, eu vim para ser morto. O meu destino é a cruz do Calvário. E agora, observe a reação de Pedro. Versículo 32 vai dizer: mas Pedro, chamando-o à parte, é muita audácia de Pedro, não? Chamando-o à parte, começou a reprová-lo, ao que Mateus acrescentou da resposta de Jesus, né? Tem compaixão de ti, na fala de Pedro, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Parece que essa expressão, de modo algum, era bem familiar a Pedro, não? Quando Jesus, naquela visão lá em Atos, mostra os animais, mata e come, ele diz: de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. Queridos, não é Pedro quem estabelece, é o próprio Jesus que estabelece a ordem de todas as coisas. Por isso a resposta de Jesus foi tão enfática. Por isso a resposta de Jesus foi tão radical. Por isso Jesus determinou, voltando para os seus discípulos, eu fico imaginando essa cena, Jesus fitando nos olhos dos seus discípulos, olhando para cada um deles e dizendo: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Você consegue ver essa cena, irmão? A resposta não foi apenas para Pedro, a resposta foi para todos os discípulos. Jesus estava trazendo uma lição. Qualquer um de vocês que, como Pedro, trouxer uma palavra como esta, será repudiado veementemente. Jesus reconheceu naquele exato momento o mesmo argumento da antiga serpente, no texto que nós lemos, querendo subverter a ordem estabelecida por Deus de todas as coisas. Jesus não veio para ter compaixão de si, queridos. Não. Jesus veio para ter compaixão dos eleitos do seu Pai. E glória a Deus por isso. Agora você se recorda o que a serpente falou a Eva? Se recorda? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Era exatamente isso que Deus havia dito? Não, claro que não. Então a serpente começa a falsear a verdade, a sofismar a verdade, a levar as pessoas ao entendimento errado, equivocado, com um fim estabelecido de levá-las a pecar contra o Senhor. Essa mesma tentativa de subversão das coisas que agora vem da boca de Pedro, querendo retirar Jesus do caminho da cruz. É sempre a mesma tentativa de subversão do reino de Deus. Os argumentos do maligno são sempre os mesmos, não mudam. Podem aparecer até com uma roupagem diferente, mas sempre são os mesmos argumentos da subversão da ordem das coisas. E nós, queridos irmãos? Nós conhecemos a missão do nosso Cristo? Conhecemos de fato, entendemos que Ele veio para cumprir integralmente a vontade do Pai? Entendemos isto? Ou queremos, assim como Pedro, fazer uma adaptação ao ministério do Cristo, do Messias, de forma que se adeque àquilo que a gente quer, de forma que o Cristo faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Nós, não raras vezes, queremos criar nossa própria religião.
Uma religião que seja fácil de seguir, segundo os nossos próprios paradigmas, segundo os nossos próprios parâmetros, segundo os nossos próprios princípios. Mas Jesus diz para mim e para você também um enfático não. Quem estabelece a ordem das coisas é o próprio Senhor Deus. E assim como Pedro, irmãos, assim como Pedro rejeitava a missão de Cristo naquele momento, porque afinal quem gostaria de seguir, entre aspas, um líder fracassado, que teria o seu fim na terrível morte da cruz? E assim como Pedro, muitos ainda hoje tentam rejeitar a mensagem verdadeira de Jesus. E nós não podemos deixar. Não podemos alterar a ordem das coisas, porque essa ordem foi estabelecida por Deus. Segundo, conhecendo a identidade e a missão do discípulo de Cristo. Versículo 34. Palavra do Senhor que diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se entregue. Vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que Jesus estava querendo falar? O que Jesus estava fazendo? Jesus estava dizendo que a identidade do discípulo estava diretamente vinculada à identidade do mestre. E nesse caso específico dele, Jesus Cristo. Quem é o Cristo? A partir da resposta dessa pergunta, eu posso identificar quem eu sou. Quem é o Cristo? O Cristo foi aquele que veio para ser rejeitado pelos anciãos, sacerdotes, escribas, para ser morto e para ressuscitar ao terceiro dia. Quem é o Cristo? É aquele que veio para cumprir integralmente a vontade do Pai e para ressignificar todas as coisas, voltando ao status quo inicial. Este é o Cristo. Então eu pergunto para você, uma vez sabendo quem é Cristo, agora eu pergunto, quem é o discípulo? O que faz o discípulo? O discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre. Palavra do Senhor em João, capítulo 15, versículo 20, vai dizer: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o próprio Senhor falando. Não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Percebe? Que a missão do Cristo está vinculada à missão do discípulo, que a missão do discípulo, melhor, está vinculada à missão do Cristo. Que para entender a própria missão, precisamos entender a missão do Filho de Deus. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que na noite em que Jesus foi traído, Pedro, por 3 vezes negou a Jesus. E estando ele assentado, aquentando-se à beira da fogueira, quando então vieram e lhe disseram: verdadeiramente és tu também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Eu acho isso muito interessante, queridos. Porque apesar de estar negando Jesus, e o fez por 3 vezes antes que o galo cantasse, as pessoas reconheciam Jesus na fala, na forma, do que viam em Pedro. Não havia como negar. E Jesus vai fazendo exatamente isso, ele vai marcando a nossa vida com marcas indeléveis, de forma que as pessoas possam ver Cristo sendo formado em nós. Ser discípulo, queridos irmãos, é seguir a Jesus num relacionamento pessoal com Ele. Ser discípulo é se tornar tão parecido com Jesus ao ponto de falar como Ele, de se portar como Ele, de agir como Ele, e ao ponto de os outros olharem para nós e reconhecerem o reflexo da bondade e da justiça de Jesus. Ser discípulo é descobrir em Jesus o sentido da própria existência. Jesus estava ensinando que o verdadeiro discípulo possui algumas características. A primeira é a autonegação. Autonegação. Sim, autonegação no lugar da autoafirmação. Lembra do texto que eu li no início, do texto motivacional? Que fomenta a autoconfiança? É exatamente isso que o mundo prega. Que nós não somos frágeis de forma nenhuma, somos fortes. Estamos dispostos.
e temos todas as condições para enfrentar todas as coisas, porque afinal somos autoconfiantes. Nós nos autoafirmamos. A autonegação não faz parte do projeto do mundo, mas a autonegação faz parte do projeto de Deus. A autonegação significa aceitar a vontade de Deus e negar a sua própria vontade. A autonegação significa dizer aos ídolos do coração caído: não quero mais você aqui, porque agora eu adoro somente a Jesus e a minha vida está voltada somente para Jesus. É isto. A autonegação é o contrário da autoconfiança, da autoprojeção, de mostrar-se melhor que os outros. Nós vivemos no mundo do empoderamento pessoal. Então não deixa jamais que alguém fale qualquer coisa para você. Não. Olha, não engula sapo dos outros. Não deixe que os outros falem para você. Não deixe que os outros te diminuam de forma nenhuma. É o que ensinam. E Jesus está dizendo, você precisa se autonegar. Porque é apenas pelo caminho da autonegação que nós podemos, de uma forma completa, aceitarmos o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, nesse momento, alguém poderia dizer assim para mim, mas pastor, os discípulos já não haviam renunciado tantas coisas? A pescaria para uns, a coletoria de impostos para outros e assim por diante? Eles já não haviam renunciado ao conforto e à segurança de suas casas? Não haviam renunciado tanto que estavam distantes de suas famílias, de suas ocupações, de seus negócios, de sua habitual vida? Sim. E Jesus estava ensinando para mim, está ensinando hoje para mim e para você, através daquilo que Ele fez na vida de seus discípulos. Então não posso me esquecer, querido irmão, que Jesus estava colocando todas as coisas no seu devido lugar, restabelecendo a ordem subvertida pela serpente. O Senhor estava movendo a voz da serpente do coração de seus discípulos. O Senhor estava movendo a voz da serpente da mente de seus discípulos, de forma que restasse tão apenas a sua doce voz. Ele consegue fazer isso no seu coração. Ele consegue tocar na sua vida. Ou ainda há a voz da serpente no seu coração e na sua mente, te induzindo, te levando para lugares diferentes daqueles estabelecidos pela palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. A voz da antiga serpente disse para os nossos primeiros pais: vocês precisam de autoafirmação, vocês precisam de autonomia, vocês precisam de independência. E essa voz tem falado com muita força na humanidade caída. Você precisa se projetar. Mas aí vem Jesus e destrona o ensino da serpente da minha vida e da sua, dizendo: o que você precisa é se autonegar. A segunda característica do discípulo é assumir a cruz. Há muito tempo a frase "tome a sua cruz" tem sido sinônimo dos sofrimentos, das vicissitudes, dos inconvenientes que possamos enfrentar na vida, dos fardos que carregamos em nossos jugos, que precisamos suportar. Mas não era isso que Cristo estava dizendo. Não era isto que Jesus estava dizendo. A cruz que Jesus está dizendo é aquela que voluntariamente assumimos. É a cruz que está ligada diretamente à cruz do Cristo crucificado. Louvado seja o Senhor. Ouça, querido irmão, para muitos homens e mulheres do primeiro século, tomar a cruz significava literalmente ser crucificado, assim como aconteceu com Jesus. Muitos, milhares de irmãos nossos foram crucificados. A cruz, para muitos cristãos, foi o instrumento da própria morte, ou o símbolo da morte pelo fogo, pela espada, pelos dentes e garras das feras. Consegue imaginar isso? Jesus, naquele momento, literalmente convocava seus discípulos a essa realidade, a esse entendimento de que poderia ser que eles pudessem sacrificar a própria vida por causa do Evangelho. E se fosse exigido de nós isso, queridos? Nessa realidade que nós vivemos, somos tão melindrosos. Qualquer coisa nos
ofende, nos machuca, que a gente já quer fugir, que a gente já quer se afastar da igreja, que nós não queremos mais o convívio dos irmãos. Percebe? E Jesus está dizendo para nós, e se você tiver que sacrificar a própria vida pelo Evangelho, o que você faria? Jesus, naquele momento, ensinava o contrário do que ensinava a antiga serpente. O contrário do que a antiga serpente ensinou aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A antiga serpente ensinou um caminho alternativo para o pretenso sucesso da humanidade em busca da sonhada felicidade. Gênesis capítulo 3, versículo 4, mais uma vez. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha a sagacidade, olha a maldade. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que a serpente estava dizendo, queridos? Ela estava dizendo, no meu caminho alternativo, eu garanto que vocês serão como Deus, verão como Deus, terão os olhos abertos como Deus, serão conhecedores do bem e do mal como Deus. Em síntese, vocês serão pequenos deuses. E isso encheu o coração de nossos pais, de nossos primeiros pais. Então vem Jesus com o Evangelho para restabelecer a ordem de todas as coisas, dizendo, eu vos convido os meus discípulos a fugirem do caminho alternativo da serpente. E por meio da autonegação, assumirem o meu caminho, que é o caminho da cruz. É isso que Jesus está falando. Dizendo, não há uma alternativa que seja viável, porque só há um caminho que conduz ao Pai. Só há um caminho que conduz ao céu. Só há um caminho que conduz à salvação. Ele próprio, Jesus Cristo, porque disse ele, eu sou o caminho. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está ressignificando, voltando ao que deveria ser, que foi perdido por causa da intercorrência do pecado. Ouça, querido irmão, não existe evangelho sem cruz. Não existe. Não existe evangelho das 1001 noites de felicidades, dos contos da carochinha. Não existe evangelho extra leve. Só há um evangelho. E não raras vezes precisamos, inclusive, enfrentar a morte por causa desse evangelho. Satanás está a dizer, no meu caminho alternativo você é tão importante ao ponto de merecer ser como Deus. Olha que loucura! Você é importante demais. O Senhor não desistiu de você porque você é tão importante, que Deus não consegue viver sem você. É isso que Satanás está dizendo. Projetando, aumentando, ampliando o ser humano e diminuindo Deus a uma condição servil. É isso que acontece. Há um esforço, queridos irmãos, de alguns pretensos teólogos supostamente cristãos que querem retirar a cruz do Evangelho, que ensinam um caminho alternativo de realizações, de ganhos fáceis, de ganhos imensuráveis deste mundo, de materialismo vil e sem igual, um caminho alternativo de luzes e de cores inimagináveis, um caminho que não exige renúncias, onde não há dor, nem sofrimento, nem lamento, nem morte. É isso que ele está falando. É isso que Satanás está colocando na cabeça de muitas pessoas que não querem o Jesus abençoador. Querem a bênção apenas. Mas Jesus não querem. Querem se afastar de Jesus. Ou querem Jesus próximo o bastante para ser bênção na vida deles. Mas na hora que o Senhor colocar o dedo na ferida, aí eles não querem. Jesus está dizendo que para ganhar, nós precisamos perder essa vida. Compreende? Observe o que diz no versículo 36. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A antiga serpente oferecia um caminho sem cruz. A antiga serpente oferecia ganhos imediatos. A antiga serpente ensinava que, se seguissem os passos dela, seriam premiados absolutamente e radicalmente naquele momento. Mas Jesus estava oferecendo o contrário. Estava oferecendo um caminho de perdas imediatas. Sim. Perdas imediatas. Que proveito tem ao homem ganhar o mundo inteiro e perderá a sua alma? É o que perguntou Jesus. E quantos, queridos irmãos, têm vindo a Jesus para ganhar, ganhar, ganhar? Receber bênção, mais bênção, mais bênção. Ficarem ricos. Não é isso que ensina o tal evangelho da prosperidade? A pregação da prosperidade, não é isso que ensina? Que Deus tenha misericórdia, queridos. Quantos têm vindo a Jesus para ganhar? E quando se deparam com a realidade de que não existem ganhos imediatos, não do ponto de vista material, não nesta terra. O nosso coração não pode estar nessa hipótese, porque ela é falsa, é falaciosa, é pecaminosa. Então, muitas pessoas que vêm a Cristo esperando bênçãos imediatistas, ganhos para essa terra, quando veem que as coisas não são assim, logo se afastam do Senhor. Aí Jesus usa uma expressão que é bem interessante, que caracteriza a geração da antiga serpente: geração adúltera e pecadora. Geração adúltera e pecadora. Porque tudo que Satanás faz é adulterar. Adultera e peca. Satanás é um adúltero pecador. Uma geração que se envergonha da cruz. É a geração da serpente. O que Jesus estava ensinando era que não há glória no caminho alternativo da serpente. Apenas algo aparente, enganoso, ouro de tolo. Não passava disso. A verdadeira glória é aquela que deriva da cruz, a glória que advém de Jesus, que vem do próprio Pai das luzes. E essa glória, ela não é falaciosa, ela não é mentirosa, ela é verdadeira e ela é perene e será revelada no dia do Senhor. Louvado seja o seu nome. Na serpente, queridos irmãos, só existe vergonha. A vergonha que assaltou o coração de nossos primeiros pais quando pecaram. E logo que pecaram se viram nus e por isso sentiram vergonha. Antes do pecado, Adão e Eva estavam nus e diz a palavra, não se envergonhavam. Não. Mas depois do pecado, acharam-se em vergonha. Era a nudez da serpente se revelando e tomando lugar em seus corações. Era a nudez da serpente. E não a nudez da transparência que há no Evangelho. Aquilo que advém da própria justiça de Deus. Não. E aí, queridos, eles não tiveram outra alternativa, os nossos primeiros pais, que não fosse de se esconderem da presença do Santíssimo Criador. Foi isso que aconteceu. E nós? Nós nos envergonhamos da mensagem da cruz. Nós queremos ter ganhos imediatos. Um evangelho falso, light, que não exige nada em troca. Eu quero concluir nosso sermão olhando para o capítulo 9, versículo 1, que diz: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns aqui, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Essa declaração de Jesus é bastante interessante e extremamente importante. A declaração servia não apenas para classificar os presentes, mas para classificar toda a humanidade. Um grupo seleto de eleitos, escolhidos pelo Pai, que viria a manifestação poderosa do reino de Deus. E outro grupo que não veria nada disso. A questão é, a qual desses dois grupos nós pertencemos? A qual desses dois grupos você, meu irmão, pertence? Já pensou sobre isso?
O grupo que vê manifesta a poderosa ação do reino de Deus. Ou aquele que não vê nada. Que para ver alguma coisa tem que ser agora, nesse momento, imediatamente. Da bênção imediata, do ganho imediato. Jesus estava antecipando aquilo que os discípulos veriam no passo seguinte das Escrituras, né? O início da consumação do plano redentor do Pai, e manifesto aí no próximo passo, que é a transfiguração. E claro, nós não falaremos sobre isso, porque não é objeto do nosso sermão, do próximo sermão, no próximo domingo. Desde a transfiguração até a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, era a manifestação do poder de Deus. Você se lembra que Jesus foi comparado a João Batista, a Elias ou a algum dos profetas? E você sabe que a palavra diz que não houve profeta como Moisés. Na transfiguração apareceram a Jesus Elias com Moisés, ou seja, Elias acompanhava Moisés, e Moisés maior que Elias. E é claro que não é objeto de falarmos aqui, mas o que Jesus quer dizer é que ao discípulo é reservado um conhecimento que os outros não têm. Que ao discípulo é reservado um entendimento que os outros não terão. É isto. Na transfiguração, queridos, assim como na ressurreição, é demonstrado quem é o Cristo, que de fato aquele homem simples, humilde, que caminhava pelas estradas empoeiradas da Palestina, era verdadeiramente o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Jesus está dizendo que as demais pessoas a quem Jesus não se revelou vão continuar sob o engano da serpente. Vão continuar sob as falácias da serpente. Vão continuar projetando o próprio modelo de um Messias que caiba no seu gosto da sua própria vida. Projetando uma missão que se adequa exatamente àquilo que ele quer, ao tempo que lhe sobra para oferecer a Deus. Como se Deus fosse apenas o apêndice, o último ponto a ser considerado. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que Jesus está dizendo é que hoje, não outro dia, hoje, meu irmão, hoje, você pode ter acesso ao verdadeiro conhecimento. Ao ensino superior, que só pode vir de Jesus. Ao ensino que vem pelo mestre mais elevado que Moisés e que Elias, a quem nós devemos ouvir. O ensino que pode te livrar de uma vez por todas de todos os ardis da serpente. Meu prezado irmão, eu quero dizer a você que hoje, esse ensino especial está à sua disposição, se de fato fores um discípulo de Cristo. Que as verdades de Jesus vão remover de uma vez por todas todo engano que porventura ainda haja no nosso coração. E por isso precisamos decidir. Qual dos dois caminhos preferiremos? O verdadeiro caminho, Jesus, ou o caminho alternativo da serpente? O quê? Vamos aceitar o ministério, a identidade do ministério de Cristo assim como é? Ou nós vamos criar o nosso próprio modelo, nos enganando? A nossa própria religião, nos enganando e enganando a muitos. Por isso Jesus vem hoje, por meio de sua palavra, trazer ressignificação à identidade e à missão. Mostrando para você, olhando para a identidade e missão do Messias, de forma que você possa ver a sua própria identidade e a sua missão, estando vinculado a Cristo. Ouça, querido irmão, o Senhor tem que significar para mim, para você, muito mais do que uma simples nota no final de um texto motivacional. Muito mais do que isto. Texto que durante todo o tempo exaltou o homem, projetou a felicidade independente de Deus, demonstrando que é possível encontrar uma felicidade fora do Criador. O que não é verdade. Não há felicidade no caminho alternativo da serpente.
Só há felicidade em Jesus Cristo, Senhor nosso e Deus nosso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de Sua palavra que foi lida e proclamada nesta noite. Palavra que é do Senhor e não do homem. Palavra a qual nós nos rendemos, nos curvamos e aceitamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Que essa palavra seja implantada no nosso coração, de tal maneira que se arraigue ali e que não possa ser removida. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida, o nosso coração, e fazendo em cada um de nós, consoante a Tua vontade. É como nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, nesse momento, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Palavra do Senhor que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Promessa de Deus para nós. Confiar no Senhor, não nos estribar no entendimento, mas reconhecer que o caminho do Senhor é sempre o melhor caminho. Nós vamos orar nesse momento, nessa oração de intercessão, pedindo a tantas coisas, queridos. Agradecer, é verdade. Mas nós queríamos pedir algo ao Senhor. Que o Senhor visite a nossa nação. Visite os nossos governantes, desde o presidente da República até os prefeitos das cidades. Que o Senhor visite as autoridades dos três poderes, em todos os níveis, em todas as esferas. E que o Senhor faça cumprir a sua vontade em cada lugar. Que sejamos libertos dessa corrupção que assola o nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia de tantas pessoas que morrem sem acesso ao tratamento médico por causa da corrupção assassina. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar também por nossa igreja, por nossos pastores, por nossos presbíteros, por nossos diáconos, por cada líder dessa igreja, por cada trabalho e atividade desenvolvido, mesmo durante a quarentena, mesmo durante esse tempo de afastamento. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, do nosso povo, desde as crianças até os idosos mais velhinhos. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, amada pessoa. Que o Senhor possa fazer assim. Eu quero pedir para você uma oração especial por um casal, pelo Elias e Ana Bittar. A Ana já está bem melhor, graças a Deus, reagindo muito bem e dentro em pouco, com certeza, terá alta hospitalar. Mas o doutor Elias ainda está na UTI, queridos. Permanece ainda entubado. Ontem foi necessário usar hemodiálise para ajudar no tratamento. Ele, além de ser hipertenso, além de também tem obesidade, a idade dele, ou seja, é um quadro muito difícil. Então clame pelo nosso amado irmão Elias. Clame ao Senhor por ele. Eu quero te apresentar também a história de outro casal, de outra família da nossa igreja. É o irmão Carlos Antônio e a irmã Linda Vânia. Esse casal saiu hoje muito cedo para irem ao HUB, para exames que a irmã Linda Vânia precisava fazer. E deixaram a cafeteira ligada. E isso ocasionou um incêndio. A cozinha deles foi destruída em boa medida. E muitos eletrodomésticos foram perdidos. O apartamento está fechado até que venha a perícia técnica. E de forma que eles possam voltar para casa. O filho deles, Natan, estava em casa dormindo e graças a Deus não aconteceu nada. Mas mesmo assim nós sabemos que não é difícil, né, gente? Não é fácil, né, gente? É difícil, mas nós temos o Senhor. E temos uns aos outros. E podemos usar misericórdia com o nosso irmão. Então, vamos orar por esses dois casais e pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles e demais motivos de intercessão que aqui colocamos. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua presença, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor e Deus nosso. E nós queremos colocar o nosso coração nessa oração, neste momento, e em Tua presença. E suplicar por nossa nação, pelo presidente da República, ministros de Estado,
pelas autoridades dos 3 poderes, todas as esferas, que o Senhor possa visitar a nossa nação e guardar-nos da corrupção assassina. Porque o dinheiro que é roubado é o dinheiro que deixa de ser empregado na saúde das pessoas. E pessoas morrem diariamente sem ter acesso ao tratamento. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Basta de tanta corrupção, de tanto mal. Em nome de Jesus, Senhor, vem visita. Vem visita a nossa igreja também, Pai. Visita os nossos pastores, esposas, filhos. Pastores que são tão atacados pelo maligno. Senhor, as nossas emoções são tão atacadas e tantas vezes estamos tão feridos, Senhor. Então vem, Pai, ao nosso encontro e abençoa cada um dos pastores desta igreja, assim como os pastores do Senhor em toda a face da terra. Senhor, tem misericórdia também e abençoa os nossos presbíteros, suas esposas, famílias, os nossos diáconos, esposas, famílias, todas as lideranças da nossa igreja, a equipe belíssima de louvor e adoração que está aqui, a equipe de imagem e de som, os nossos irmãos da tradução de Libras, todos empenhados nesse culto para a glória e louvor do Teu nome, que o Senhor possa abençoar e recompensar em nome de Jesus. Senhor, eu te peço ainda, visita nossos queridos irmãos que estão enfrentando a Covid-19, Dr. Elias Bittar e a Ana Bittar. Tem misericórdia, Pai, obrigado, porque a Ana já está caminhando para a cura definitiva, graças ao Senhor por isto. Mas o nosso querido e amado irmão, Dr. Elias, continua ainda naquela UTI. Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Abençoa o teu filho, que o tratamento seja efetivo para a glória do teu nome e que logo possamos dar boas notícias para o povo de Deus, para louvor e glória do Senhor. Faz assim, Senhor, eu te peço. Oh, Paizinho, eu te peço também pelo Carlos Antônio e Linda Vânia, que tiveram esse susto hoje pela manhã. Tiveram danos materiais, mas graças a Deus, o Senhor preservou o Natan. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Mas vem e visita esse casal também. Traz saúde para a irmã Linda Vânia, Senhor, que tem a saúde tão fragilizada. Tem misericórdia de tua filha. Tem misericórdia do Carlos Antônio. Tem misericórdia de todos os enfermos da nossa igreja, Senhor. Pessoas que enfrentaram, que estão enfrentando e que ainda enfrentarão esse terrível mal. Que seja a tua bênção sobre cada família no nome precioso de Jesus. Visita-nos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da visitação. Assim que nós oramos, entregando todos esses pedidos em tuas mãos. E o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 179. Temos aí o nosso maestro Siloé, sua família preciosa, bonita, o irmão Paulo, que está conosco também. Obrigado, querido. Vamos louvar o Senhor com esse hino? Deus abençoe. Participar.
seja o Senhor por sua bondade, graça, misericórdia em nossas vidas e por nossa comum salvação. Queridos, vamos orar e receber a bênção. Senhor, querido, obrigado por esse culto em sua presença, por cada participante. Obrigado, Senhor. Obrigado pela paz que excede a todo entendimento e pela alegria indizível do Espírito. Obrigado, Senhor, pela comunhão dos santos. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor, pelo teto que nos abriga e pelo cobertor que nos aquece. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que sobre a nossa mesa o Senhor traz. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nossa igreja. Senhor, eu te peço ainda, conduze-nos em paz até os campos verdejantes da Tua palavra. Toma-nos por nossa mão direita e conduze-nos até as águas tranquilas, águas de sossego, águas de descanso. E que nós sejamos plantados junto à corrente das águas como uma árvore frutífera. Ah, Senhor, que possamos frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Prepara-nos uma boa medida sacudida, recalcada e transbordante, para que nós possamos ter para nós, para os nossos, e para que possamos exercer misericórdia. Dá-nos uma boa semana em Teu nome, Senhor. E fica com cada um de nós. E muito obrigado, Senhor, pelo dom da salvação, pela vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso e Deus nosso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e o Senhor te dê a paz. Estarmos aqui, irmãos. Tenho alguns pequenos e rápidos avisos para você. Queridos, o conselho da nossa igreja, agindo com muita cautela, com muita prudência, em oração, depois de grande reflexão, acompanhando também todo o cenário, as implicações da pandemia do Covid-19 aqui no Distrito Federal, deliberou na última segunda-feira passada que nós não voltaríamos aos cultos presenciais hoje. Então o Conselho decidiu estabelecer uma nova data, dia 2 de agosto, como dia de intenção, quero deixar bastante claro, intenção de regresso. Isso pode acontecer ou não, de acordo com o quadro que se apresentar na nossa cidade. Então, queridos, vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus abençoe, para que o Senhor nos prepare para esse momento, se de fato for nesse dia, se for a vontade do Senhor, que tudo esteja preparado. É claro que não poderemos voltar todos a nos reunir. Há algumas pessoas que poderão estar presentes e outras ainda não. Então, você vê aí na tela todos os requisitos para que as pessoas possam estar presentes, seguindo o protocolo estabelecido pelo governo do Distrito Federal. Então, observe e ore ao Senhor. Quem sabe se, de fato, no dia 2, nós não já iniciaremos os nossos cultos presenciais. E dentro do mais breve tempo possível, em nome de Jesus, toda a igreja reunida, não é? Aí teremos tempo para matar a saudade, para abraçar os irmãos, para depois tomar o nosso cafezinho ali, né? O nosso chazinho, participar da mesa do Senhor. Que bênção. E assim será. Então guarde esse desejo no seu coração, tenha um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, ore ao Senhor e logo estaremos de volta em nome de Jesus. Bom, queridos, até lá, vamos manter contato uns com os outros. Às vezes, e não raras vezes, muitas vezes até o Espírito Santo nos faz lembrar de uma pessoa em particular. Nesse momento, pare o que você estiver fazendo, pegue o seu telefone para a pessoa, converse. Deixe-a ouvir a sua voz,
ouça a voz dela, ore com ela, seja bênção na vida da pessoa. Hoje nós temos as videochamadas pelo WhatsApp, que é uma bênção. Aproveite essa tecnologia que o Senhor colocou à nossa disposição, porque toda bênção vem do Pai das Luzes. Então use em favor da nossa igreja. Vamos cuidar uns dos outros, vamos estar telefonando uns para os outros, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Às vezes na sua devocional, o Senhor falar algo específico no seu coração, quem sabe? Se essa palavra não vai ser bênção também na vida daquela pessoa que o Espírito Santo te fez lembrar. Amém? Então faça assim no nome de Jesus. A partir de amanhã nós teremos a nossa semana de oração. O tema é Aviva no Senhor. Salmo 85, versículo 6, é o Salmo mote que diz: porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti regozije o teu povo? Então de segunda a sexta-feira nós estaremos reunidos, tá? Vai ser transmitido pelo canal do YouTube às 19h30, então participe da oração com a gente, vai ser uma bênção, no nome precioso de Jesus. Queridos, queremos também dar uma palavra para você que tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas. Que Deus continue abençoando você, a sua família. Você que porventura está passando por um momento e não pode ser fiel, a nossa oração é que Deus te abençoe e que logo você também o seja. O nosso desejo sincero é que todas as famílias de nossa igreja sejam assistidas. Assim como temos assistido com o fundo, com o FAI, atendendo às pessoas que estão passando por necessidades, pessoas que, por causa dessa pandemia, estão enfrentando crise econômica dentro do lar, digamos assim. Então, isso é fruto também da fidelidade dos irmãos em dízimos e ofertas. Que o Senhor abençoe você. Então, não deixe de fazer a sua contribuição. No nosso boletim tem as contas da igreja, você pode visitar e assim proceder para a glória do Senhor. Temos conseguido cumprir com os compromissos, socorrendo famílias, necessitados, as nossas congregações e tanta coisa mais. Os missionários que estão no campo, congros pastorais, tantas e tantas coisas para a glória do nome do Senhor. Amém? Você, papai, mamãe, nós temos divulgado vídeos que são produzidos para as nossas crianças. Aproveite, assista o vídeo com o seu filho, com a sua filhinha, converse com ele, ministre na vida do seu filho. Faça uma exposição, quem sabe, um resumo do sermão que você acabou de ouvir. Converse sobre o Evangelho com seu filho, com a sua filha. Faz assim, para a glória do nome do Senhor. Temos aí, para o CP, temos o estudo em Daniel, forte no Senhor, né? Todas as sextas-feiras com a tia Carol e Ionarra, melhor dizendo. E EBD, nós temos encontros com Jesus. Sua vida nunca mais será a mesma, todos os domingos. Então acompanhe. Eu sei que às vezes nossas crianças ficam cansadas, porque é tanto tempo na frente do computador, eu sei, mas ajude-a a assistir, eu sei que será bênção. Querido, eu deixo para você o nosso abraço, em nome do Colégio Pastoral, em nome do Conselho da nossa igreja, da Junta Diaconal e de toda a liderança. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, no nome de Jesus. O nosso forte abraço.